Então vamos ao nosso primeiro ponto, né? Já entendemos um pouquinho o que é ansiedade e dentro do texto nós vamos ver o que Jesus aborda que gera ansiedade. E nesse primeiro ponto, o interessante é que Jesus ele vai caminhar no seu diálogo, né? Primeiro ele vai começar com uma ordem, né? Então a ideia é Jesus vai trazer no versículo 25 de Mateus, capítulo 6, que é o que nós estamos estudando. Se você não viu a introdução, nós estamos estudando Mateus, capítulo 6, do versículo 21 ao versículo 34, né? E tem como tema vencendo a ansiedade pela confiança em Deus. Então, nesse primeiro ponto, Jesus ele vai trazer uma ordem, né? O caminho para vencer a ansiedade, né? Primeiro é obedecendo a Jesus. Ele vai dar uma ordem. E também ele vai trazer, ele vai apresentar os motivos da ansiedade e o porquê o crente, né, aquele que crê em Jesus, ele não deve viver ansioso. Existe algo mais importante. Não, o nosso primeiro tópico é que a vida é mais do que as necessidades. A vida é mais importante, você é mais importante como criatura de Deus, como imagem e semelhança de Deus, do que a ansiedade. Então vamos ao texto para não ficar só nas minhas palavras. O texto diz o seguinte, eu vou ler o versículo todo, depois a gente vai fragmentar o versículo e trabalhar ele, né? O versículo 25 diz: Pois vos digo, não fiqueis ansioso quanto à vossa vida, né? E aí vem o cotidiano. Com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vocês vestireis, ou com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Então vamos lá. Jesus aqui nesse texto, você vai ver que ele vai começar com uma ordem, né? Então o caminho para vencer a ansiedade, primeiramente, seguem obedecer uma ordem de Jesus. E você vai ver que o versículo 25, Jesus vai dizer assim: não andeis ansiosos quanto à vossa vida. Nós vamos ver na sequência, o texto é maravilhoso. Ele vai destrinchar tudo isso, os motivos. Mas aqui ele começa com uma ordem: não ande ansioso. Não ande ansioso. Amanhã vou fazer uma prova. Não fique ansioso. Amanhã tá chegando o dia do parto. Eu vou ter a gestação, né? A mulher grávida é daqui a 15 dias. Não ande ansiosa. Mas eu vou para uma entrevista de emprego. Não fique ansioso dentro da igreja. Amanhã eu vou fazer um solo, vou cantar um hino. Não fique ansioso. Então, para todas as áreas da vida, porque o texto vai dizer assim: não andeis ansioso quanto à vossa vida. Então, nenhuma área da vida, né? Não fique ansioso. Mas o texto traz aqui o motivo, né, que gera ansiedade, né? Por isso que ele traz quanto à vossa vida, mas ele traz alguns motivos que geram ansiedade. E no caso, nesse ponto aqui, ele vai trazer a questão da subsistência, né? O que gera muita ansiedade e angústia, né? Principalmente na situação que o Brasil se encontra hoje. Nós não sabemos, o Brasil está com déficit fiscal aí, está com a dívida pública está enorme, a arrecadação não está sendo suficiente para a dívida, né? E muitas outras coisas, todo o sistema político, tudo que vem acontecendo na política, né? Angustia muitos cristãos, né? Mas Jesus diz que não fique ansioso mesmo assim, né? Então, a subsistência, o que vai acontecer, será que eu vou perder meu emprego, né? Com o que vai acontecer aí, com o que pode acontecer. O Brasil vai caminhar para seguir linhas de ditaduras, não vai, né?
Não fique ansioso, mas o texto traz os motivos de ansiedade com relação a essa subsistência, né? O versículo 25 ainda, com que comereis, com que bebereis, com que vestireis. Então, não se preocupe, né, com relação à sua subsistência, ao seu pão de cada dia, né? A sua vestimenta, o que você vai vestir, né? Como que vai ser o dia de amanhã, o que vai acontecer com a sua vida, né? Não fique ansioso, né? E é interessante, não fique ansioso com o seu alimento, né? A Bíblia diz que eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão, né? Que Deus cuida dos seus. No deserto é interessante porque Deus ele manda o maná, né? Para alimentar o povo ali no deserto, manda cordoniza, faz sair água da rocha. Então Deus cuida do seu povo. Deus ele vai cuidar da sua vida, né? O importante é que você não perca a fé, né? O problema é quando a gente perde a fé. Então a gente não tem mais como se agarrar a esperança alguma. Então o motivo da ansiedade é a subsistência. Volte para a ordem de Jesus. Não fique ansioso quanto à vossa vida. E aí é interessante, para a gente finalizar essa parte, o motivo também ele vai ampliar, né? Você não deve andar ansioso e o porquê você não, ele vai dar um motivo porque você não deve andar ansioso. E aí ele traz o que realmente importa, né? O que é que realmente importa? E aí é o que eu disse na introdução, né? Qual é o sentido da vida, né? De que maneira você tem vivido? Quais são suas expectativas como ser humano, né? Em prol de que você vive, né? Qual é o seu objetivo? Qual é o seu foco? Onde você quer chegar? E quando você chegar lá, e aí? Chegou lá, certo? E depois, entendeu? Qual é o sentido, né? O sentido da vida do ser humano é glorificar a Deus, é viver uma vida para a glória de Deus, né? Já que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Deus o criou para a sua glória, né? Então o que realmente importa, o texto vai deixar claro aqui na terceira parte do versículo, é que é você, é que é a sua vida, né? Então ele diz assim, olha, Jesus diz, não é a vida mais do que o mantimento, né? A vida é mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário. Então você é importante, entendeu? Deus criou você, né? Tudo isso aqui infelizmente é algo que passa, a roupa se desgasta, né? Você comeu agora, de noite você já volta, comeu agora, tomou café, no almoço você já está com fome de novo, na janta você já está com fome de novo. Então é a vida que é mais importante, né? Jesus disse para Satanás em Mateus no capítulo 4, quando ele foi tentado, e Satanás disse assim para ele, pegou uma pedra e mandou que Jesus pegasse aquela pedra ali e transformasse em pão, né? Ele era Deus, Satanás sabia que ele era Deus, sabia da potência dele, né? Por causa do fato dele ser Deus todo-poderoso, ele teria poder para fazer ali um milagre, para pegar uma pedra e transformar em pão, né? Por mais que ele era 100% Deus, 100% homem, né? União hipostática, como eu estou trabalhando também, vai aí em Cristologia, que eu estou falando sobre a pessoa de Jesus, alguns pontos sobre a pessoa de Jesus, já falei sobre vários pontos sobre Jesus. E Jesus disse, Jesus traz traz ali uma resposta para Satanás que aplica a nossa vida também, né? Com relação a isso aqui, não é a vida mais do que o mantimento e o corpo mais do que o vestuário, né? Então Jesus disse, nem só de pão, né, viverá o homem, mas de toda palavra que sai
da boca de Deus. Então, a vida é mais do que as necessidades. É a vida. Deus te deu a vida. Quem te deu? Deus. A quem Jesus está dizendo que quem não deve viver ansioso, né? Aos seus discípulos. Aqueles que dizem: não vivo mais eu, mas Jesus Cristo vive em mim. Aqueles que dizem: eu nego a minha própria vida, né? Como Jesus diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, e assim tome sua cruz e siga-me. Então, você abandonou, né? Você nega, e agora você carrega a cruz, a renúncia. Você vive para a glória de Deus, né? E Ele, como nós vamos ver, Ele cuida de você. Então, esse é o primeiro ponto que eu quero que você reflita. A sua vida, né? A sua vida, o seu corpo, ele é mais importante, né? Do que as suas necessidades. Para onde está caminhando a sua vida? Para onde você está caminhando? Onde você está pretendendo chegar? Por exemplo, a existência, né? Muita gente constrói riquezas, né? Muita gente é rico, muita gente, mas de uma hora para outra morre. Então, para onde vai? Para onde vai você na eternidade, né? Para onde que você vai? Então, a vida é mais importante do que as nossas necessidades, né? É quem nós somos. Mas o texto não, se acabasse aqui, nós já teríamos várias lições para tirar, né? Mas não acaba aqui. Jesus agora, né, na sequência, no próximo ponto, né, Jesus ele vai apresentar o porquê você não deve andar ansioso, né? Primeiro porque a vida é mais importante do que as necessidades, mas o segundo ponto é que você deve olhar para a criação de Deus, para a providência de Deus sobre a sua criação e entender que você ainda tem mais importância por ser a imagem e semelhança de Deus. Então eu vou deixar para o próximo tópico. O próximo tópico do nosso estudo sobre Mateus capítulo 6, versículo 25 ao 34 é vencendo a ansiedade pela confiança em Deus. O primeiro ponto para vencer a ansiedade é entender que a vida é mais importante que as necessidades. O próximo ponto, o próximo tópico do nosso estudo vai ser que olhe para a providência divina, né? A providência divina na revelação. E veja, você tem mais valor ainda porque você é a imagem e semelhança de Deus.